Pronto, aqui Pronto. estamos. Olá, dona Marilene. Oi, Patrícia. Com essa correria, vamos ver se fazer um programa hoje, porque olha, tá muito difícil, né? Parece que os dias Não, estão mas a correndo gente vai uma semana em conseguir. 3 dias. O É, não, mas a a tua gente imagem, vai conseguir. tá, a tua imagem também tá picando, mas você continua na tela e dá para te ouvir, tá? Eu me vejo Tá, normal, não, tá. falando normal, sem picar, sem Pois nada. eu também me vejo normal, não tá travando. Mas assim, a gente vai continuando. Conforme for, a gente se fala, se avisa, mas vai dar certo. Tá, deixa eu só baixar um pouquinho o volume. Isso, dá para escutar perfeito agora? Dá, não, eu tô te escutando Dá. perfeitamente, tá tudo certo. Tá. Porque Caiu uma cadeira conforme o aqui. som tá alto, eu acabo falando mais alto do que o normal. Aí acaba ficando feio e ruim para a pessoa ouvir. Bom, mas vamos lá. Vamos falar ainda sobre reencarnação. E hoje nós vamos entrar num pontinho um pouquinho mais delicado. É o que nós estamos fazendo com essa nossa reencarnação dentro da nossa família. Como que foi agregado todas as pessoas da família, né? O que está acontecendo em relação à reencarnação. Desde quando a gente é pequeno, quando a gente entra na família e quando a gente tem a fase infância, a fase adolescência e a fase adulta. Né? São 3 fases da reencarnação que são distintas, elas são bem marcantes, bem diferentes, dentro da mesma reencarnação, mas elas são bem diferentes. Então, vamos lá. Reencarnação é a lei que determina venha um espírito habitar sucessivamente vários corpos. Somente ela explica as diferenças materiais, intelectuais e morais entre os homens, e somente ela engrandece Deus e torna perfeita a sua justiça. Então, já percebemos aí que nos diferencia a parte intelectual, moral, que é bem importante. Mesmo que a gente esteja no mesmo planeta nesse momento, reencarnados todos aqui como está acontecendo, vamos sempre usar eu e você, né, que é o nosso, vai ser a base do nosso exemplo. Então, estamos aqui, você está no Rio Grande do Sul, eu estou no estado de São Paulo, entendeu? Você tem um X de família, eu tenho outro X de família, nós estamos com o mesmo propósito, é a única coisa que nos liga. Não temos ligações reencarnatórias, mas temos as ligações com os nossos entes da nossa casa, da nossa família, né? Então, aqui já diz, essas diferenças intelectuais e materiais, né, era que já nos formam. Não quero dizer, ou não disse, ou esse exemplo desse livro, que é Crônicas de um e de outro, esse livro está dizendo que não é a diferença para mais ou para menos, maior ou menor, não é essa parte, é cada um intimamente. Porque a reencarnação, fica assim, bem claro, a reencarnação é individual, apesar de que estamos em grupos reencarnados, grupos de uma mesma família. Ela ainda é assim e vai ser sempre individual. Vai ser sempre o teu peso, o teu aprendizado, a tua moralidade, a tua intelectualidade, o teu esforço, vai ser sempre único. Por mais que a gente tente ajudar os entes queridos, os da família, os filhos, os netos, os irmãos, mais que a gente queira ajudar, eles vão ter que ter o próprio esforço. Eles vão ter que ter a própria vontade de crescer, de melhorar. A gente não vai poder mudar eles. A gente vai dar a base, mas o resto nós não vamos poder fazer. Né? Então, cada um tem a sua responsabilidade dentro da reencarnação. A partir do momento que a gente entende essa responsabilidade, esse momento que a gente tem, isso significa que a gente já está num bom caminho. Então, você vai fazer e dar o passo diante daquilo que você já sabe, que você já tem o autoconhecimento e já tem o conhecimento do que estão fazendo juntos na mesma família. Então, quando você entende que a reencarnação é sim um resgate, é sim um aprendizado, é uma devolução de coisas que foram feitas, você só está devolvendo o que você tirou de alguma forma ou de algum sentimento de alguém, né? Ou mesmo de você mesmo. Quando você se sabota, você vem para a reencarnação e você cria em teu entorno
aquela sensação, ou aquela, não é nem sensação, é aquela certeza assim, porque eu não sirvo para isso, porque eu não sirvo para aquilo, porque eu não vou em tal lugar, porque eu não vou ser aceita, porque onde eu tenho amizade, a amizade não se deu bem comigo, meus parentes não me chamam para isso ou para aquilo, você começa a se sabotar. Então, você cria situações que não são reais, porque a coletividade vai pesar sempre. Nós somos seres para viver em coletividade, nunca individual. A individualidade, a gente entende que é o nosso crescimento. E quando a gente joga esse crescimento para a vida, quando a gente joga esse crescimento para o dia a dia, nos sabotando, nos diminuindo, nos tirando da responsabilidade a que viemos, a reencarnação se torna bem difícil. Provavelmente é uma reencarnação que vai atrasar, é uma reencarnação que nós falamos da reencarnação da outra parte, da última parte, é onde você estaciona, mas você não cresce. Então, a gente veio para crescer pelo menos, no mínimo, 10%, né, de uma reencarnação para outra. É onde você trava ela nessa aqui. Vai voltar na próxima, vai vencer tudo que deveria vencer nessa e você travou e se sabotou, e ainda você tem a que vem junto para a próxima. Então, os seus deveres, os seus feitos deverão ser da próxima reencarnação e parte da antiga que você não fez. Então, quando a reencarnação é pesada, quando tem acontecimentos que a gente vê todo dia uma dificuldade, todo dia tem que vencer, parece que a gente nunca vence, e são essas cargas que nós deixamos para trás, e são cargas que prometemos fazer nessa encarnação. Então, quando a gente entende que a gente tem que realmente praticar tudo que viemos fazer, aí a reencarnação se torna mais fácil. Os acontecimentos, os problemas, eles são mais fáceis de solução e de passar por eles quando a gente não tem a solução. Porque nenhum deles é eterno. Vamos dizer uma doença. Porque uma doença grave, lutou muito. Ela pode sarar e pode morrer. Então, de qualquer forma, ela tem um fim. Ou ela tem um fim com a cura, ou ela tem um fim com a desencarne. Então, nada é eterno. Então, ela vai se quebrar em alguma parte. Então, a gente não pode ajudar a natureza das coisas a nos diminuir, a nos sabotar, a nós não crescermos em cada reencarnação, tá? Isso é importante. Então, aí engrandece, aqui ainda diz que engrandece a perfeição da justiça de Deus. Porque se estamos aqui como seres diferentes, com alegrias e tristezas, com sentimentos de elevação e sentimentos menores, de qualquer forma, nós estamos certinho na posição que nós estamos merecendo, que nos foi colocada, tá? Nada está errado. Então, a justiça de Deus, onde é que ela age? Ela vai agir naquela parte onde você tem, por exemplo, vamos dizer, uma vida abastada, não te falta nada, ao passo que para mim falta tudo. Para mim falta tudo porque eu fiz questão de que isso acontecesse. E você está tendo tudo por 2 motivos. Por merecimento de ter passado outras reencarnações na necessidade e para a prova. Porque a prova da riqueza e a prova do sexo são as 2 piores provas que a gente pode enfrentar. Porque normalmente a gente não vence. Porque o dinheiro e o sexo corrompem a nossos pensamentos, corrompe a nossa moralidade e o desejo de se melhorar e de se depurar. São 2 provas muito difíceis. A gente pode ver que quem tem muito dinheiro, tem uma vida assim, financeira fácil, parece que tudo cai na mão daquela pessoa, você pode ver que ela quer sempre mais, não está satisfeita com o que tem, diminui o seu próximo. Então, quando você encontra uma pessoa que ganha um dinheiro muito grande, como um jogador de futebol, e ele está ajudando as pessoas, ele está dividindo o que ele tem. Nenhum momento ele ficou pobre, nenhum momento ele ficou, vou dar tudo que tem, não funciona. Ele vai dividir o que ele tem. A divisão faz parte do aprendizado. Não é só a doação, é a divisão. Porque não adianta nada Deus colocar na mão dele, na sua justiça, porque merecedor, ou como prova, o dinheiro, e ele distribuir e se livrar dele. E se livra da aprovação. Então, ele se engana, porque na próxima ele vai vir com uma aprovação pior ainda, né? Porque ele tem que provar aquilo ali. O nome já diz, justiça de Deus.
Então, se ele divide o que ele tem, ele aprendeu a essência principal da caridade, do crescimento, da evolução, da moralidade, da justiça que ele veio praticar aqui. Porque se ele doa, muitas vezes ele não está doando nem para aquela pessoa que ele deveria doar, que ainda está no mundo espiritual, por exemplo, e ele faz o bem aqui para outras pessoas que ele nem conhece. Então, esse aprendizado, esse feito, é que vai contar para ele. Então, é sempre a intenção do que ele está fazendo. Então, esse mostra o crescimento. E a gente sabe o quanto que a gente perde todos os dias de não... Vamos usar a palavra obedecer. Porque a gente tem, sim, na vida, um problema muito sério de obediência. Porque nós não obedecemos nem o Cristo quando ele esteve aqui. Se nós não conseguimos obedecer o Cristo com só amor, só bons ensinamentos divinos, como que nós vamos praticar, o que nós vamos praticar na nossa vida, né? Porque nós temos um grande problema com isso. Então, se todos tivessem feito o que Jesus pediu há 2000 anos, nós não estaríamos no caos emocional, porque eu não estou falando de caos material, questão planetária, eu estou falando intimamente de cada pessoa. Então, nós também temos essa responsabilidade na mudança que está acontecendo. Então, se a gente tivesse ouvido Jesus, se a gente tivesse praticado ou começado a aprender lá em 2000 anos, e de lá para cá, quantas encarnações nós tivemos, conseguir crescer mais, nós não estaríamos sofrendo com com esse sofrimento emocional que está nos acontecendo, né? Porque a gente vê as pessoas sofrerem. Posso não estar no meio da inundação, mas eu consigo ver as notícias, eu consigo assistir o desespero das pessoas, e isso me toca. Né? Então, a gente tem que saber que o propósito da reencarnação. Então, esse é um ponto. Num outro ponto, se você quiser me interromper, você interrompe, tá? A reencarnação é a conciliação lógica de todas as desigualdades intelectuais com a justiça de Deus. Ela se comprova experimentalmente com a encarnação de espíritos que os identificam. A essa encarnação é possível uma vez, não vemos por que não seja inúmeras vezes. Então, esse está no livro Evolução Anímica, que é muito importante. Essa evolução anímica é a evolução do próprio ser, né? É um livro, não é muito grande, mas é um livro profundo, vale a pena dar uma olhada nele, que ele vai falar bem assim dessa evolução anímica mesmo. Então, o que acontece aqui? A quantidade de encarnações, elas vão ser, não necessariamente aqui na Terra, podemos reencarnar em outros planos, mas ainda assim como espíritos devedores, espíritos como nós somos. Posso desencarnar hoje, passar 20, 30, 40 anos no mundo espiritual, voltar e não reencarnar aqui na Terra de regeneração. Ainda é necessário que eu reencarne, não num planeta selvagem, por exemplo, mas que eu reencarne num planeta que ainda é de prova e expiação, por 2 motivos também. Tanto para mim expiar e provar, como para mim ajudar a alavancar o pessoal que está atrasado. Alavancar as pessoas que estão atrasadas. Por quê? O conhecimento adquirido, ele não se apaga. O conhecimento que a gente tem, ele é usado para as próximas reencarnações. Ele não vem junto com o esquecimento, porque ele faz parte já da moralidade. O esquecimento é para que você consiga crescer, sem lembrar do que você fez, sem saber o que você fez, porque senão você também faz aquela sabotagem. Você estraga a reencarnação. Opa, já sei que eu fiz mal para aquela pessoa, vem cá, lindinho, eu vou te fazer bem agora. Seria complicar ainda mais, porque eu usaria, então, de hipocrisia também, entendeu? Então, você travou, né? Está meio travando, mas não tem problema, está tudo bem, né? Então, aí, o que você faz? Por que o esquecimento? E você também vem no esquecimento, porque você fez para mim alguma coisa, eu lembro quando você fez para mim aquela coisa, que era agora de volta, né? Você vai me pagar o que você fez, ou então vamos resolver nossas querências. Então, para você ver que o esquecimento tem um grande benefício para todos nós, porque nós não lembramos com quem convivemos, o que aconteceu, e por que estamos tanto espiando como provando nessa encarnação.
Então, a reencarnação, quando ela vem para você, por exemplo, nós estamos aprendendo agora, nós estamos insistindo para que as pessoas aprendam, que leem mais, mesmo porque nós estamos na situação de enlutados. Quando a gente está na situação de enlutados e recebe as mensagens de que a gente tem que entender como é que os nossos entes queridos vivem agora, significa que nós não estamos só sabendo como é que eles vivem, nós estamos aprendendo o que deixamos de aprender, o que viemos aqui fazer e esquecemos. E quando acontece o desencarne, o desespero bate. Por quê? Não conhecemos como é que foi, não sabemos onde que ele está, não sabemos se está sofrendo, por que ele foi com aquela idade, por que isso, por que aquilo. Os porquês deveriam ter sido respondidos quando a gente já tivesse estudado isso aí. E não precisasse um espírito mandar cartinha para nós, dizendo, estuda, eu estou num mundo diferente agora, é outra dimensão. Você precisa entender minha dimensão, porque não é por mim, eu já estou aqui. É por você. Porque você vai vir para cá, e quando você vier para cá, você não tem as dificuldades que eu tenho, e você já tem os seus ressarcimentos na Terra, nessa encarnação, com essas pessoas, liquidado. Então, muitas vezes a gente volta para o mundo espiritual sem quitar com aqueles que estão com a gente, ou sem ajudar aqueles que estão com a gente a quitar seus débitos. Muitas vezes a gente não está aqui só para provar e espiar, né? No corredor da quitação de débitos, na quitação está o auxílio ao que outro vai fazer. Porque se uma pessoa difícil, uma pessoa que é ainda na ignorância grande em relação ao mundo espiritual, em relação à irmandade, principalmente, à fraternidade, e nós já entendemos isso, nós temos que colocar aquele ser no caminho da fraternidade. Nós somos todos irmãos, nós temos que nos respeitar. Nós estamos aqui, olha, para acontecer isso, 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 né? A igualdade nossa é grande. Podemos ser seres diferentes numa conduta, mas nós somos iguais no mesmo presente, vamos colocar assim, do Senhor, Deus de tudo, que é o que Ele fez, nos deu a oportunidade de voltar e começar a fazer o que nós não fizemos na outra encarnação. E quando coloca nós aqui para ensinar a igualdade, está mostrando que Ele é único, que Ele está certo, e nos coloca aqui com as mesmas oportunidades, e que cada um tem a chance de ir procurar sua elevação, principalmente moral. Porque quando a gente consegue melhorar a moral, atingir um nível de moralidade bem mais alto, a gente começa a ver os nossos erros, não praticamos mais, erros banais, erros de todo dia, e aí começamos a ver que o nosso irmão também precisa ser respeitado. Né? Então, quando a gente coloca aqui, nessa condição dessa frase, essa segunda frase, que se comprova experimentalmente com a encarnação dos espíritos em certos e determinados ambientes. Outra coisa que está absolutamente certo e correto, porque eu nasci aqui, porque para mim é desse jeito, porque tudo tem que acontecer, está certo, experimentalmente. Por quê? Está experimentando, ele está espiando e provando. Então, tudo é o caminho, tudo está dentro da reencarnação. Até o próximo assunto que a gente vai falar das colônias espirituais, que a gente vai falar da mediunidade. A mediunidade é mais demorada ainda, porque é muitos nuances dentro da mediunidade. Porque a gente está, questão 459, falamos da vez passada. Quando é que os espíritos nos influenciam? O tempo todo. A mais das vezes, é eles que comandam a nossa vida. Então, para a gente ver quando que nós, é a mínima participação nossa, os espíritos estão sempre à nossa volta, e é sempre aquela história, 2 tipos também, o bom e o não bom. Escolha, quem vai ficar do seu lado? É só escolher. As suas ações determinam isso, as suas intenções determinam isso. Então, é a hora de urgência na mudança dos nossos pensamentos, das nossas determinações perante a vida, porque nós temos que escolher o lado bom, para que a gente também seja melhor. Né? Mas eu não escolhi o mal e o mal está me acontecendo. Não é o mal que está te acontecendo, o que a sua reencarnação está te proporcionando é salvá-la daquilo tudo que já estava acontecendo, que já aconteceu. Né? A provação e a expiação vem depois disso. Né? Primeiro assunto seu aqui a resolver é justamente
o que você deixou de fazer e deixou de aprender. Não é o que você, me dá aí uma prova que eu vou provar. Então, eu vou voltar para a Terra, então eu vou provar, quero ser assim. Por exemplo, eu quero, como agora estava chovendo bastante, já fazer a minha cidade chova bastante. Tá aí, já está a resposta. Para você está inundando tudo. Então, veja bem, os nossos desejos não vai ser concretizados se eles não estiverem dentro da providência divina. Se eles não estiverem dentro do projeto da reencarnação. Né? Sonhar, pedir, tentar modificar as coisas que não dá certo, até podemos tentar, mas a gente tem que ter a consciência do que a gente é agora, nesse momento, é o que nos cabe. Então é o que me cabe? Então o que é que me cabe melhorar ou fazer? Como vou resolver essa situação? Para começar é o conhecimento, isso vai ser sempre, para tudo, não é só espiritualmente falando. Se você não colocar seu filho na escola, ele não vai aprender, ele vai ser um analfabeto. Se você colocar no primário, no ginásio, que chamava ginásio, depois é o ensino médio, aí se você não colocar, ele não vai ser nada, ele não vai aprender. E quanto mais ele aprende, mais determina o que ele está fazendo aqui. Porque ele vai se lembrando de que ele está fazendo nessa engrenagem chamada vida, justamente conforme ele vai avançando nos estudos, vai aclarando e explodindo a sua imaginação, suas ideias, e vai trazendo ele para uma realidade bem consciencial. Então, ele vai tendo consciência de que ele quer melhorar a vida dele. Ele não quer mais os animais sofrendo perto dele, ele faz alguma coisa, ele não quer mais as pessoas, ou os idosos, ou as crianças, ou ele mesmo. Então, ele quer melhorar sempre. Quando ele melhora, ele também quer melhorar o entorno dele. Melhorar esse entorno dele é a modificação e o caminho que ele escolheu. Quando ele não escolhe o caminho da melhora, escolhe o caminho de pior, né? Quando ele cai nas teias da obsessão, quando ele cai nas teias das más companhias, das pessoas que não querem, não estão aqui prontas para melhorar, ele se envolve e ele estaciona, porque o espírito não evolui, ele sempre ou cresce ou estaciona. Então, aquilo que ele já tinha conquistado fica estacionado e essa encarnação perdida. Ele vai viver o momento que ele está se juntando àquelas pessoas, porque por escolha própria, né? E aí vai uma encarnação que ele tende a voltar igual nós falamos, refazer esse caminho que ele não fez nessa, e ainda tem a próxima que está escaladinha, porque nós não estamos escalados para uma reencarnação só para essa. Nós já temos encarnações preparadas para frente, porque não podemos esquecer que Deus sabe de tudo. Ele sabe exatamente quando a gente vai errar e quando a gente vai acertar. Ele sabe qual é aquela pessoa que tem propensão de pegar uma arma e atirar. E aí a gente chama de bala perdida. Ele sabe exatamente a propensão de quem vai tirar a própria vida. Então, ele sabe tudo. Então, a projeção da próxima reencarnação não acontece de susto, nem de surpresa. Não tem esse tipo de comportamento no mundo espiritual. Principalmente tratando de espíritos em evolução. Então, os nossos superiores, os espíritos que nos ajudam, eles já prepararam a nossa encarnação agora e já prepararam as próximas reencarnações. O que ele tem de substancial para montar a próxima reencarnação já está pronto. Quem é a Marilene? O que a Marilene faz? Como é que ela se comporta? O que eu estou fazendo, o que eu me comporto e quem eu sou já determinou a próxima reencarnação. Agora, os meus atos vão complicar ela ou não. Porque eu ainda tenho que voltar aqui e ressarcir débitos que eu nem sei, nem me lembro que vou ressarcir ainda. Essa agora já foi, assim, um caos. Agora, você imagina que eu estou pensando na próxima, o que eu vou passar? Essa aqui eu quero vencer esses momentos. Agora tem a próxima. E minha próxima, pelo jeito, não é nada bom, porque eu me conheço agora. O que determina, tem uma questão, eu nunca lembro dessa questão, gente. Nunca lembro, não é de hoje, não. Nunca lembrei. Cada vez que eu preciso dela, ela nunca aparece na minha mente. Como é que a gente sabe agora o que eu estou passando da minha reencarnação? Poxa, para você saber da passada, basta saber o que está passando agora. Basta saber exatamente o que você está passando agora. E aí você vai saber quem você é e o que está acontecendo na sua vida. Aí vem um livro, né, vamos dizer assim, um espírito bem inteligente, diz assim, minha irmã,
mas essa é uma delas. Daqui para frente, você já teve mais ou menos umas 6.000 reencarnações. Poxa, mas será que eu fiz malzinho em todas elas? Porque daqui para frente eu vou voltar a encarnar, se não for num planeta de prova e expiação como essa, se eu ainda conseguir voltar para esse planeta de regeneração, significa que eu dei um grande passo na minha senda. Eu tenho que rever um monte de coisa, porque eu não fui para a regeneração porque eu sou perfeita e boa, não, muito pelo contrário, eu estou no caminho do aprendizado. Então, esse ponto, essa nota que eles estão me dando, essa vantagem que eles estão me dando, não é nem essa palavra, a oportunidade que eles estão me dando para estar na regeneração é continuar crescendo, é continuar mantendo as minhas intenções. Então, se eu de manter tudo isso, eu vou ter, pode ser que eu tenha lá o prêmiozinho de estar na regeneração para continuar o que eu vou. Na primeira falhada, próxima reencarnação, eu estou aonde? De volta nas provas de expiação. Poxa, eu não quero mais, aqui tá do demais. Todo dia isso que a gente está vendo, não é Marilene, não. Eu não posso nem citar nome de pessoa, porque nós somos todos iguais, estamos todos inseridos na mesma condição planetária. Uns um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior, outros com intenções boas, outros com intenções medianas, outras com um esforço muito grande e não vão vencendo, mas existe o esforço. Então, é uma classificação tão infinita quanto a própria vida. Então, não dá para a gente definir, não dá para a gente falar assim, olha, então vamos fazer assim, eu estou nesse ponto, já fiz isso, vou fazer isso. Então, aí não é, porque eu saio fora da classificação. Então, eu não posso me comparar a ninguém e ninguém se comparar a mim, porque cada um vai procurar o seu caminho, o seu esforço. E aí eu fico pensando nas crianças tão pequenas ainda, com uma transformação tão grande vindo aí, é assustador, porque a gente só vê falar que vai acontecer a tragédia geológica, a tragédia da vida, a tragédia das inundações, de planetas, cidades inteiras desaparecendo, e aí faz aquele trabalho de terror sobre a gente, e a gente fica, nossa mente fica trabalhando em terror daqueles que estão evoluindo junto com a gente na mesma casa. Então, o que faz com que a gente dê uma parada na nossa evolução. Não, a fé, a crença, a credibilidade em Deus, saber que está tudo certo, saber que tudo que nós estamos passando não foi uma gracinha que a gente deixou de fazer, não. Nós fizemos uma investida bem pesada na nossa vida, nós não tomamos conta dela, nós não fomos seres capazes de crescer. Então, nesse caminho de fazer o mal ao outro, de não crescer, de não fazer o bem, isso está nos custando o que a gente está fazendo agora. Está nos custando muito e muito caro. Então, para a gente melhorar para a próxima reencarnação, ter uma reencarnação mais tranquila, porém de pagamento ainda, de débitos a ressarcir, isso é incontável, isso sem, porque nós não, ainda que não podemos nem ser ainda como Madre Teresa, Chico Xavier, isso aí para mais 6.000 encarnação para frente. Então, a coisa vai longe. Então, para a gente conquistar essa evolução que eles tinham, que eles têm, né, porque não perdeu a evolução que eles têm, nós temos um longo caminho pela frente. Escolha os dois lados que você tem. Você tem 2 caminhos apenas. Você não tem meio caminho. Olha, eu vou andar metade até esse, outra metade até aquele. Não. Ou é esse ou é aquele. Então, a sua índole vai lhe mostrar isso. Entendeu? O que você está fazendo vai te mostrar isso. E é isso que a gente tem que ver. Para a gente entrar na parte final... Maria, só um pouquinho, peraí. Deixa eu só trocar um pouquinho, que eu vou trocar a tela. Só um pouquinho. Isso. Sem som. É que eu troquei agora, porque o que acontece, como eu estava no telefone, porque estava dando aquela diferença de imagem, aí agora melhorou, estabilizou, aí eu resolvi vir para cá, porque meu telefone já está com a bateria acabando já. Uhum. Pode continuar. Bom, a última parte desse bloco é essa. É a mais linda de todas. Mais importante também. A reencarnação é a esperança de todas as mães, cujos filhos se transviaram no caminho do mundo.
amiga de todos os que aspiravam a elevar-se espiritualmente, mestra dos que erram, por permitir-lhes retornarem como criancinhas aos mesmos lares que um dia atormentaram e destruíram. Não tem colocação mais bonita da reencarnação do que essa. A esperança de todas as mães, porque aqueles filhos que erraram vão voltar nos mesmos lares para retornarem onde eles atormentaram e destruíram as pessoas. Bom, então tá aí, é o nosso ponto-chave de hoje, né, da onde a reencarnação se concretiza no laço familiar. Vamos dar somente um parâmetro hoje do que é esse laço familiar, como é que ele acontece, ou vamos colocar assim, de algumas situações que a gente conhece que pode colocar. Por quê? Porque a reencarnação vai cair naquele ponto que são inúmeras reencarnações, nós temos ainda para frente, não sabemos quantas, elas são incontáveis, igual é a evolução. Então, não dá para falar assim, olha, essa aqui foi assim, assim, assim. Nós vamos ver, somente fazer a colocação do que nós estamos vivendo hoje. Quem somos nós dentro dessa família? Então, vamos lá. No primeiro bloco, a gente, lá no primeiro estudo, a gente colocou a formação de uma reencarnação. A gente quis montar um ser absolutamente perfeito. Não rolou, não aconteceu, porque nós não estamos nessa, todo mundo bonitinho, todo mundo branquinho, todo mundo loirinho, todo mundo zoinho azul, todo mundo cheio de grana, todo mundo perfeito, todo inteligente, todo mundo inteligente. Então, não tinha problema reencarnação, nem sei por que existia o problema de ressarcimento da reencarnação, quando a gente estava no mesmo lugar, tudo perfeitinho. Então, não era assim que funcionava. Então, vamos lá. Existe o pai e a mãe. Eles vão reencarnar, isso que eu nem vou falar dos antepassados, a gente vai puxar muito lá atrás. O pai e a mãe estão no mundo espiritual, eles estão algum tempo lá nesse mundo espiritual, vamos dizer que 40 anos, 50 anos, 60 anos, 20 anos, não dá para determinar, porque nós não conhecemos essa dinâmica. Nós não fazemos parte desse planejamento, né? Nós temos no mundo espiritual, em todas as colônias, a parte da colônia que trata da reencarnação, e tem muitas reencarnações que não são feitas na onde a gente veio, a gente é levado para outro lugar para reencarnar com outro grupo, tá? Então, tudo isso acontece. A partir desse momento que a gente fala de reencarnação, tem tanta coisa para falar, tanta coisa para agregar, que a gente fica espantado. Vamos devagar, então. Então, vamos lá. Nós temos uma mãe e um pai, uma moça e um rapaz, que já se conhecem na Terra, tá? Nós todos, com a nossa família, já vamos vindo reencarnar juntos ou próximos nesses 6.000 anos. Já começa aí. Nós chegamos na fase, então, de hoje, vamos colocar esse casal. Eles desencarnaram, um num tempo, outro no outro, não sei que parte da família eles estavam, se desencarnaram como idosos, se desencarnaram como jovens, mas isso na vida passada. Não sei o que eles fizeram, mas eles estão no mundo espiritual. Eles vão voltar para a Terra. Tá, que situação isso acontece? Eles vão voltar, já se conhecendo no mundo espiritual, já sabendo quem vai primeiro, quem vai nascer com o quê? A sexualidade, o trabalho, quem vai ser o quê? Quem vai ser, não vou dizer o chefe da família, vamos dizer assim, se a esposa vai trabalhar ou só ter os filhos, se é a esposa que vem como esposo e o esposo é que vai ter os filhos, então tem tudo um planejamento. Quando a gente fala assim, nessa encarnação vem como mulher, na outra ele vai aprender, ele é homem, ele pensa que ele pode tudo, quando ele voltar como mulher. Gente, não se transforma uma reencarnação, uma volta para o mundo espiritual, assim, brincando de ser homem ou mulher, ser homem ou mulher. É tudo, como eu falei, planejado. Nós já temos planejado as próximas reencarnações. Vamos dizer que daqui 10 encarnações eu vou vir como homem. Nessas 9 próximas eu vou vir como mulher ainda. Mas meu espírito já está se preparando para essa mudança de sexo,
para essa mudança de comportamento do sexo. Não estão mudando o espírito, estão mudando apenas o comportamento, porque a sociedade tem isso, homem, mulher, criança, adulto, adolescente, idoso, nós temos essa classificação. Então, nós vamos planejar, vamos então colocar mamãe e papai, olha, meu amor, vou voltar sim, nós vamos voltar, quando eu tiver 20 anos eu vou te conhecer. E eu vou estar com uns 22, por exemplo, diz o homem. Eu vou estar com 22, 23, nós vamos namorar por 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos ficar noivo e nós vamos casar. Nós vamos ter 4 filhos. Está planejado. Aí, quem são os filhos? Às vezes, acontece desses filhos ainda estarem reencarnados em uma outra família, que também não deixa de ser a família deles, tá? Então, nossa parentela espiritual é imensa, porque a gente vem voltando a 6.000 anos, e em 6.000 anos a gente vai adquirindo famílias diferentes, ou agregados àquela família. Então, vamos dizer que esse casal vai ter 4 filhos. Quem são esses 4 filhos? Às vezes eles estão reencarnados ou estão todos no mundo espiritual. Não sabemos nada sobre a reencarnação, nem do casal e nem deles. Mas eles vão receber desses 4 filhos, 3 filhos vão ser espíritos medianos, espíritos que vão estudar, vão compreender pai e mãe, mas tem vai ser uma vida assim, pai, mãe, 3 filhos, vai ser perfeito, com seus problemas, com as suas dinâmicas, com suas separações, com tudo que foi planejado para aquela família. Mas um deles pode ter um espírito com 2 caminhos. Pode ser que agregue a essa família um espírito altamente devedor, tá? Inserido naquela família. Porém, se ele está na família, já houve o perdão. Porque quando há um motivo como um sentimento muito grande de agressividade, de mágoa, de ódio, então esse espírito vai ser trabalhado nessas reencarnações, ou os espíritos dessa família que vão estar ligados, mas eles vão ser trabalhados e até chegar à fase do perdão, da aceitação de vir naquela família. Não há violência no mundo espiritual. Não há violência de pegar, você está devendo lá, você vai lá pagar. Não. Não é como a nossa mãe falava assim, você esqueceu o troco, pagou errado, vai lá no mercado e resolve o problema. Vai lá e traz lá tudo certinho. Então, não é isso. Ele tem que saber que ele está sendo acolhido por pessoas que ele fez mal. Então, aquelas pessoas vão ter um certo sentimento, porque, veja bem, apagar a memória para reencarnar é uma coisa, apagar o sentimento e o conhecimento é outra diferente, tá? Tem flashes, a gente tem flashes de lembranças e a gente vai saber por que daqui a pouco. Então, nesses flashes de lembrança, a gente tem uma sensação de que aquele espírito tem alguma coisa. Olha, por mais que a gente faça por ele, parece que nunca dá certo. Ele nunca está satisfeito. Parece que tudo ele quer para ele. Parece que tudo... Então, a gente vê que a luta daquele espírito em ressarcir seu débito é grande, porque quando vem para a Terra, a conversa é outra. Está no mundo espiritual? Está protegido, é bonitinho, lá é bonito, lá tem jardim, lá tem trabalho, lá tem estudo. Beleza, a hora que vem para cá, é matéria, 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 matéria. Lidar com pessoas com sentimentos tão diversos que a gente fica numa situação muito complicada para poder vencer a encarnação. Porque de manhã à noite, todos os dias, todas as semanas, todos os anos, é a matéria envolvida na nossa vida. É a luta para melhorar, que é grande demais. No mundo espiritual é mais fácil, porque todos estão ali para o mesmo motivo. Todos estão na sala de aula e todos se ajudam. Aqui não. Aqui todos se afastam. Difícil você encontrar cumplicidade na amizade, no amor ao próximo, na caridade, em qualquer palavra nesse sentido ou sentimento nesse sentido. Então, para nós vivermos aqui é difícil. Por isso que a Terra é um planeta de prova e expiação. Porque nós temos, sim, esses sentimentos ainda rastejante diante da grande evolução que nós temos para frente. Tá, então há uma sensação de que alguma coisa está errada, ele não vai bem na escola, aí põe no psicólogo, aí todo mundo dá aqueles nomes que hoje a gente está cheio deles, antigamente não tinha, né, hiperatividade, isso, aquilo, então nós temos um monte de nome bonito aí, mas na realidade é um espírito difícil que está
com essa família. Tá. Outro, o contrário. Dentro dessa família normal, vem lutadora, tudo tem que ser com dificuldade, sabe? Estudar os filhos é difícil, mas vem um que dá a força, que dá a esperança, que ele é o mais estudioso, que ele ensina os outros irmãos a estudarem, gostarem daquilo que estão fazendo, que ele incentiva os irmãos a também estudarem e terem uma profissão. Ele vai crescer, ele vai fazer uma faculdade, ele vai ter um propósito na vida, ele vai ganhar o bem financeiro para ajudar a família, entendeu? E ele vai ser bom para a família, porque sabe que a família está sofrendo em grupo. Aquele grupo está sofrendo por algum motivo, porque já estamos num planeta, e ele consegue ver que as dificuldades materiais e a dificuldade que ele visa não é parâmetro para ele. Para ele não é sofrimento. Para ele não é muito pelo contrário, ele olha com consciência e ele olha com aceitação. Ele aceita o que advém para ele e para a família e tenta sair daquela situação e trazer a família melhor. Então, é aquele que vai procurar na religião, seja ela qualquer, aquele que vai fazer a oração dentro do lar, aquele que vai, qualquer coisa, vai chamar ele, que vai socorrer, emocionalmente, moralmente. Então, vai colocar a família no trilho, né? Então, vamos supor que, então, essa família foi assim. Tá, e agora nós? Como é que acontece como nós que estamos enlutados, esse ser partiu? Um ser partiu, e sempre parece que ser aquele melhor que estava na casa. É aquele que vamos dizer assim, não é que é o melhor, não é essa palavra que eu não estou diminuindo quem ficou, os outros irmãos, por exemplo. Eu estou dizendo que aquele era diferenciado, tinha maior amor com a mãe, maior amor talvez com o pai, com os irmãos, era uma pessoa que era bem visto na escola, que era bem visto no meio social da onde ele estava inserido. Então, todas as pessoas sentiram muito a sua partida. Por que ele partiu, então? Por que isso aconteceu? Porque ele teve a graça e o bônus de ficar por tanto tempo aqui para poder somente passar aquilo que ele tinha necessidade. Porque é um espírito que já alcançou o que a gente não alcançou. Isso é um dos motivos. Tem outros, tem infinitos motivos. Outro motivo que poderia ser, porque se ele continuasse aqui mais tempo, ele veio para provar e espiar, nem é espiar só para provar, um certo comportamento da família ou dele, e aí ele teve que partir. Porque se ele ficasse mais, ele ia entrar na faixa do comprometimento. Ele ia se envolver com mais pessoas, ele ia se envolver com uma profissão que ele não quisesse, ele iria provocar coisas que não estaria certo. Por quê? Porque a espiritualidade já previu a sua encarnação próxima. Então, esse espírito, vamos supor que desencarnou aos 17 anos. Mas a reencarnação próxima dele também já está preparada. E a próxima é a próxima. Por quê? Ele parou naquele ponto, vai ficar mais um tempo reforçando a sua moralidade, os seus conhecimentos no mundo espiritual, e esperar essa família voltar e estarem de novo no mesmo lugar. Vai sendo assim até a gente se depurar. Vai sendo assim até a gente crescer. Tem outro agregado à família que a gente chama. É aquele espírito que precisa ser inserido numa família cristã, numa família que vai dar para ele o suporte religioso, o suporte moral, o suporte intelectual que ele está precisando para crescer. É um espírito que a gente não pode chamar de rebelde, mas pode chamar de difícil. É um espírito que não quer crescer, é um espírito que chega aqui, ele gosta do que ele vê na matéria, ele não se perde, não é isso, mas ele gosta da vida material e ele pouco liga para a vida espiritual. Ele precisa, todas as reencarnações, ele vem um pouco com essa vida espiritual para poder mudar a sua forma de pensar, mudar seus pensamentos. Então, ele é inserido na família. Então, aquela família o abraça. Tudo é convocado, tudo é pedido, tudo é ensinado, tudo é pedido autorização para que aquilo aconteça. Olha, nós precisamos, tem esse irmão, ele no seu passado, ele já fez parte do seu passado, a família que vocês tinham era próxima à família deles, então vocês não tinham laços consanguíneos, mas tinham parentela espiritual. É aquilo que todos nós somos irmãos. E esse irmão está precisando dessa ajuda. E por que, então, pegaram qualquer espírito? Também não.
ele é um espírito que está convivendo com eles, não necessariamente nos laços familiares, nos laços consanguíneos, são espíritos que estão próximo àquela comunidade, próximo àquelas pessoas, porque a espiritualidade, eu digo novamente, não tem violência, não tira uma pessoa, mesmo que ela precise crescer mais em outro lugar, com violência do seu núcleo familiar, e vai colocar em outro lugar a título de aprendizado. Quem consegue aprender derramando lágrimas o tempo todo? Com uma saudade de alguém, saudade de um lugar que ele nem sabe explicar o que é. Então, tem um monte de situações que a gente pode colocar aqui. Então, essas situações nós vamos continuar na outra semana. Por que nós vamos continuar na outra semana? Porque cada um de nós tem um processo de devolução do nosso ente querido. Então, eu quero falar um pouco sobre isso antes de encerrar. Porque a reencarnação, ela vai continuar. Então, nós temos que, eu dou uma lista de nomes, de livros, e aí as pessoas, se querem se interessar pela reencarnação, vamos começar a procurar o que significa, ou essa observância de todos os dias, para nós já dar um grande conhecimento. Então, e antes de finalizar, o que eu quero colocar aqui é ainda sobre esse espírito que está chegando na nossa vida. Quando um espírito desse sai de uma outra localidade para agregar a nossa família, não significa que ela é longe, como eu falei. Ela é próxima, muito próxima de nós. E aí, ele vai se tornar, dentro da família, o nosso laço familiar. Porque ele vem com consanguinidade. Aí ele já faz parte. Então, quando a gente fala que o mundo espiritual é uma grande família, é uma das respostas e está aí. É uma grande família. Outro caso que eu gostaria de citar é que quando as mães falam nessa colocação, que é a grande esperança para todas as mães. Porque chega aqui, nós temos espíritos que eles chegam aqui, vão bem até lá seus 14, 15, 16, 17 anos. De repente, eles começam a mudar o comportamento, mudar as companhias, mudar a credibilidade, mudar a união familiar, já não fica mais, a família começa a prestar atenção na mudança e vai descobrir que ele está envolvido com substâncias que não são legais para a saúde dele, ou ele está envolvido com algum tipo de comportamento de lesionar, de lesar o próximo, então que isso vai lhe prejudicar. Quando ela percebe isso, e acontece, o que ela pensa quando eles partem? Que bendita reencarnação, que ela é amiga de todos que aspiram a elevar-se espiritualmente. Então, somente assim, o filho vai voltar e tentar ser melhor. Olha o que acontece quando é um espírito que, vamos dizer que se envolveu com substâncias perigosas para a saúde. Vamos dizer que ele se envolveu com drogas. Esse envolvimento é igual, sim, ele tinha uma propensão para isso, tinha uma propensão porque algo atraiu ele para isso, então ele vem para vencer, e ou novamente não vence, ou inicia uma vida nessa sequência. Esse espírito volta para o mundo espiritual, quando ele reencarnar, ele ainda tem essa propensão. Esse é o ponto pior, o mais forte que ele tem que vencer nele. É igual mesmo tirar a vida com as próprias mãos. Tem que vencer esse capítulo, tem que vencer essa facilidade de promover a automutilação, a se machucar. Então, a se destruir o próprio corpo. Então, nessa destruição, ele tem que vir vencer isso. Outras coisas podem estar sujeitas a passar para estar junto, ou a única coisa que ele tem que fazer no planeta é vencer. Porque ali a encarnação brecou para que ele faça isso, para que volte na próxima. Se na próxima tiver propensão em vencer, ele tiver vencido, ali ele começa a reencarnação dele. Aí a gente fala assim, agora vai começar a pagar? Ainda não. Porque se Deus lhe dá uma vida muito difícil, uma vida sem condições de ser melhor, de estudar, de ter pessoas confiantes do lado dele, como a família que o aceitou, se ele não derem para ele o amor suficiente, se ele não sentir aquela confiança naquela reencarnação,
ele vai falir de novo. Aí a culpa não é só dele, aí a culpa é nossa também. Por quê? Porque nós sabíamos no mundo espiritual que ele vinha para isso, para contar com a gente. E pior, nós aceitamos. Então, quando a gente aceita uma pessoa difícil na família, não foi ele que escolheu, vou para lá para atormentar aquele povo. Não, foi nós. Oh, vem cá, sujeito, eu te aceito, vamos vencer. E aí a gente pega lá o difícil, e aí a gente quer simplesmente, não, peraí, eu não vou aguentar. E aí a gente não, se a gente não der para ele o que ele veio procurar e que nós prometemos, somos cúmplices da cumplicidade a cumplicidade da perda da reencarnação é nossa também. Quando ele voltar, nós vamos começar tudo de novo. Por quê? Porque nós não tínhamos débito com eles e criamos. Então, quando a gente pensa que a gente vem aqui só para vencer, 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 né? Igual aquela propaganda, vencer, eu quero vencer. Não, não é assim. A gente adquire mais dívida, a gente consegue. A gente vem aqui com tudo pronto, uma bênção do mundo espiritual, que Jesus é perfeito, que Cristo veio aqui para nos ensinar há 2000 anos, está tudo certinho, a gente vem aqui, agora eu vou lá e vou conseguir. Chega aqui, nossa, a ganância, a vontade do bem material, o gostar daquela situação, então, já conseguimos adquirir mais dívida. Então, aí você me pergunta assim, quando é que isso vai acabar? A partir do momento que você souber escolher o bem e o mal. O que você escolher para o seu próximo, porque muitas vezes as pessoas se anulam para ajudar o próximo. Isso tem um ponto imenso na espiritualidade, desde que seja feito com verdade, sem a má intenção. Eu vou te ajudar, Patrícia, porque eu vou ganhar um ponto no céu. Pronto, já perdi, além de perder o que eu ia ganhar, ganhei 2 negativos. Aí, sim, é desse jeito, tá vendo, Patrícia? Por tua causa. Por tua não, por minha causa. Então, quando a gente pensar em reencarnação, gente, primeiro passo, grande passo, é saber que a nossa família que está junto, existe seres existe seres que eles estão lutando para vencerem também, tanto quanto nós. Alguns estão num degrau mais alto, outros estão na média, e outros estão no degrau mais baixo. Então, todos nós temos a responsabilidade com todos nós. Se na nossa família, for uma família grande, por exemplo, a minha avó teve 14 filhos, aí meus primos, meus primos, meus tios tiveram lá, cada um teve 8, 9, 10, uma família imensa. Então, quando chegar em mim, assim, nós já temos 50 na família. Então, a festa é imensa, quando junta todo mundo. Então, mesmo sendo essas famílias, todos nós temos um cadinho de responsabilidade um com o outro. Então, nós não viemos aqui só por vir. Eu vou só assistir aquele lá, venceu, eu estou aqui, só estou olhando. Eu vim aqui para ensinar. Ensinar o quê? Se eu não aprendi, né? Porque é eles que vão me ensinar. Porque quando a gente acha que sabe demais, esquece que a família também está toda agregada te ajudando. De alguma forma estão te ajudando. Ninguém vem aqui para prejudicar um ao outro, vem sempre um para ajudar o outro, um para alavancar um outro, um para amar o outro. Consegue tudo isso? Às vezes não. Aliás, na maioria das vezes não. Mas que pelo menos não se comprometa mais do que veio aqui, já é um grande passo. Então, quando na doutrina espírita, os espíritos nos falam que a gente vem para a Terra e consegue evoluir 10%, ou vencer 10% do que foi colocado aqui para nós, aí a gente dá graças a Deus, mas a gente tem que vencer 15%, 20%. Nós temos essa capacidade, porque mais que isso, não adianta pedir para nós, porque nossa fase evolutiva, a nossa mente intelectualizada, a nossa moralidade só vai até ali. Não adianta eu querer aumentar 50% quando o meu caminho não dá isso. Como é que eu vou explicar? É assim. Então, você tem uma luz a 5 quilômetros de você, e você tem que ir andando, mas você tem uma grande deficiência, muito grande, você só consegue andar 1 quilômetro, e se conseguir 1 quilômetro. Então, não adianta você querer chegar até a luz, quando você não vai conseguir andar mais 4. Então, é assim que a reencarnação acontece. Você não vai conseguir um crescimento muito grande, porque o seu poder de conhecimento, o seu poder de sentimento, não consegue alcançar.
é deficiente. Você não consegue andar até aquele ponto para poder subir mais rápido. Mas ao ponto que onde você está, se você compreender o que você está fazendo aqui, que todos estão aqui para nos ajudarmos e nos auxiliarmos, que a família está certa, e se estamos juntos, algum motivo tem, esse motivo pode ser bom, e pode ser de prova e ressarcimentos, então a gente vai procurar uma vida melhor, vai procurar um compreender o outro, não ser uma família que vai na violência, nos gritos, no castigo, entendeu? Na vida material, deixar, assim, os jovens ou as crianças fazerem o que querem, entendeu? Porque é bem prejudicial. Então, ela sabe que está comprometendo ainda mais aquele espírito. E a dívida gente, é certeira, não tem como fugir dessa dívida, não tem como. No começo eu falei que eu queria fazer uma colocação das 3 fases da reencarnação. Então, Patrícia, nós estamos com 56 minutos. Você quer que pare ou continue? O povo vai me matar. Nós começamos com 30 minutos, hein? Não dá. Mas vamos lá. Nós temos a fase do nascimento. Então, o espírito reencarna, está na família, tem todo o recebimento desse espírito. A gente sabe como funciona, para cada um é diferente também, porque sabe que ali está um ser reencarnante, e na maioria das vezes o sentimento entrega as pessoas, ou é muito amor, ou é um amor normal, ou um amor com preocupação, será que eu vou dar conta? Ele veio para mim, eu tenho que educar, eu sou a mãe, eu sou o pai, então, olha, o irmão mais velho, será que eu consigo? Né? Agora, a situação, sempre o mundo vai estar ruim. Cada fase do mundo, ele é ruim, então a gente fica pensando no futuro dessa criança, mas sempre vai ser o futuro dessa criança. Então, a gente fica com medo. Muitas coisas estão passando sobre nós, diante daquela nova reencarnação. Mas aí alguma coisa dentro de nós diz que tenha fé, tenha confiança, né? Veio para te trazer alegria, veio para te trazer felicidade. Porque quando nasce, nós somos o responsável pelo ser, isso significa que nós é que aceitamos recebê-lo. Não foi ele que nos escolheu. Sim, tem a parte da escolha, mas não é essa escolha que as pessoas pensam. Ai, graças a Deus você escolheu eu para ser sua mãe. Ah, você não vem não, Tiago? Peraí, você escolheu para ser sua mãe, para você morrer e eu sofrer? Peraí, que história é essa? Eu que tenho que aceitar o sofrimento que eu vou passar por ele estar na minha família. Olha que lógica. Não é assim, ô Tiago, pô, você foi lá, falou com Cristo, falou lá com os reencarnantes lá, os donos da reencarnação, montaram esse corpo lindo da tua mãe aqui, e fala assim, ó, minha mãe, quando eu tiver 29 anos, eu vou partir, minha mãe que vai ficar lá. Então, eu vou escolher ela, porque ela é uma mãe disciplinada, porque ela é uma mãe espírita, porque ela é uma mãe que tem potencial, ela não é perfeita, mas ela tem potencial para saber que as diferenças, então eu quero nessa mãe mesmo. Escolhe a mãe, que a mãe vai passar pelo processo de alguma coisa me diz que meu filho vai partir quando é pequeno, alguma coisa quando ele vai crescendo, uma sensação horrível de que eu sinto falta dele sem ele estar faltando para mim, ele está nas minhas vistas e eu estou sentindo falta dele. Que dor é essa? Que sensação é essa? Eu não sabia qual dos dois. E aí o Tiago parte aos 29 anos. E aí eu falo, poxa, quem disse que ele ia me escolher para passar por isso? Sem o meu consentimento? Então, gente, isso não é possível. É claro que ele vai escolher, dentre as mães reencarnantes que ele vai escolher algumas coisas que é permitido para ele escolher, se vai ser qual data, como é que vai ser, com mais ou menos a data que ele tem que voltar, quanto tempo ele vai levar do meu aprendizado, da vivência da nossa família, para poder voltar. Era os 28 mesmo que você escolheu, Tiago, 29, né? Porque ele parte 28 anos, e 29 dias, 12 meses, 11 meses, e lá 20 e poucos dias, com a minha gestação, pronto, preencheu o tempo dele, de 29 anos aqui na Terra. Então, ele escolheu certo, essa fase era suficiente para ele vir fazer o que ele tinha que fazer e vencer, era suficiente para mim suportar, ficar nessa
luto constante, nesse sentimento constante, como dizem, falta até o ar, todos os dias, ele não acaba. Então, como que esse sofrimento foi dado para mim sem a minha permissão? Então, por aí a gente já vê que tem um erro aí em algum lugar. Isso eu estou falando da reencarnação, assim, programada. Mas nós temos, sim, casos em que o espírito vem para aquela família, elas não têm a programação de que aquilo vai acontecer. Só que o espírito também não tem. Então, são todos, puf, vai ser surpresa. Por quê? Porque é assim que tem que ser no projeto. Porque o projeto pede para que eles sintam o que o outro sentiu. Então, tem umas coisas aí que a gente tem que pontuar dentro da reencarnação. Mas, no geralzão, no normalzão, os espíritos são, sim, aceitos pelas mães, pelos pais e também, muitas das vezes, pelos irmãos. Então, a gente vem com uma família aí dentro do lar com 6, 7, 8 pessoas, entre a mãe que vai morar com a gente, o pai que vai morar com a gente junta uma força familiar para conseguir todos vencerem com aquele espírito. Às vezes vem só a mãe e o filho, como acontece em Neves, nós temos bastante casos assim. Era a mãe e seu único filho, e aí ele parte, a mãe fica totalmente desorientada e sem rumo. Também não é maldade, também ela precisa, ali vai forçar ela a procurar uma saída, vai provocar ela a procurar o que foi que aconteceu, onde que ela tem que descobrir o que aconteceu, onde que ela tem que adquirir conhecimento para aquela aceitação. Ela não, as pessoas que foram, assim, não foram, vamos usar a palavra escolhida, não. As pessoas que fizeram esse aceite, as pessoas que programaram essa reencarnação, que elas fizeram assim, vamos então receber esse espírito, a gente aceita, como o Tiago sempre falou assim, olha mãe, eu fiquei pelo tempo porque eu precisava da sua disciplina, eu precisava ser disciplinado, eu precisava estar assim, era o que me faltava. Então, a gente vê que eu tinha o que ele precisava. Então, isso foi buscar no mundo espiritual para a gente voltar, para mim me fortalecer aqui, me fortalecer na doutrina que eu já conhecia de outras épocas, para quê? Para que suportasse e sustentasse essa situação. É fácil? Claro que não. Poxa, ainda me questiono muitas coisas, né? Porque é tão difícil, se a gente já conhece tanto do mundo espiritual. Por que essa separação ficou tão difícil? Porque essa separação nos traz tantas lágrimas ainda. É uma separação que nos traz dor. Porque é só falta de entendimento? Não. É um amor latente o tempo todo, que está distante. Aí eu volto naquela reencarnação da família. E aquela família que ainda fica no mundo espiritual? A gente não sente essa latejar dessa saudade, desse amor? Porque eles estão lá, nós viemos de lá. Quantas mães nós temos, quantas avós, quantos filhos, dessa mistura dessa família. Uma hora parte está aqui, outra hora parte está lá. Né? Isso fica para o outro capítulo que eu vou colocar, igual eu já falei. Porque senão eu fico fugindo do tema das 3 partes da reencarnação. Criança, ele é um bebê, ele tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos, 5 anos, 6, 7 anos. Durante seus primeiros mais ou menos 7 anos, hoje eu nem sei com essa aceleração planetária se eles não estão mais cedo, né, readquirindo essa vida espiritual mais cedo. Nessa fase, ele está totalmente ligado ainda ao mundo espiritual, ele vê os espíritos que ele chama de amiguinhos, mas são os espíritos que estão cuidando dele, os espíritos protetores, como nós temos um anjo da guarda só, já crescemos, é só um, ele tem um monte, então eles estão cercados de espíritos que cuidam deles, inclusive dos amiguinhos que ficaram ainda no mundo espiritual. E ainda aqueles que onde o papai e a mamãe estão casando agora para ter filhos, os próximos irmãos deles. Então, naquela família que nós montamos de 4 filhos, vamos dizer que um deles já está voltando, está dentro do lar. Outros 3 ainda estão lá. Ele continua convivendo com esses 3. Então, veja bem, ele chegou em casa, beleza, ele vai ver até os 7 anos dessa fase. Quando ele começa a perder essa consciência dessa ligação espiritual, porque ela vai parar, porque ele precisa ter a consciência da vida material e da reencarnação que ele está fazendo, então essa parte já é esquecida. Olha, agora você vai seguir adiante, então você vai ter que seguir com os próprios pés. E algumas coisas vão acontecer que agora, firmemente, entre seu pai e sua mãe.
Porque até então a mãe dava banho, a mãe trocava a fralda, a mãe dava mamadeira, depois a mãe levou para a escolinha, a mãe foi lá com a professora, ele foi ensinando o menino, foi ensinando a comer, foi dando as primeiras frutas, a primeira alimentação, ele foi dando o básico da vida material. Agora, para ela, começa a vida espiritual, que é a mais difícil, para o espírito reencarnante e para os pais, que é uma saga, é uma verdadeira luta em estar ensinando um espírito reencarnante. Eu digo que os pais, assim, devem receber troféus todo ano. Final de ano não é um presente no aniversário, é um troféu, porque a conquista é grande, gente. Trabalho, eu vou te falar, quem tem filho sabe que a maioria do mundo tem filho, é assim, é um trabalho. A gente vem com uma proposta, chega aqui, eles querem mudar essa proposta e não dá certo. Por quê? Quando eles passam dessa fase do primário, que entra na pré-adolescência, eles começam a ter visões. Não é visões de olhar, é prestar atenção no que eles estão fazendo naquela vida. Aí eles começam a questionar o quarto, eles começam a questionar que um irmão tem isso, outro não tem, porque meu irmão nasceu, você não liga mais para mim. Ele começa a questionar a sua posição dentro da família. Ele começa a questionar a sua posição dentro da sociedade. É a pré-adolescência. Quando ele começa a entrar na adolescência, que todo mundo diz que o adolescente é revoltado, que o adolescente é, vamos uns tapas bem, resolve, né? Que o adolescente agora não pode mais dar os tapas, né? No meu tempo podia, graças a Deus, né? Por isso que me voltou bem disciplinado para o mundo espiritual. Desculpa aí, Tiago, mas o que eu posso fazer? O negócio foi esse. Foi a arma que você me deixou aqui, ó. Não foi assim, eu olho para lá porque a foto dele está bem ali. Ou ali atrás de mim nos quadros. Então, veja bem, hoje não tem mais isso, né, para nos ajudar, né, brincadeira, gente, não se deve bater em época nenhuma, mas a gente tem que contar com a nossa ignorância também, que ela é o propósito, né, da gente mudar isso. Hoje a gente acredita nisso, mas antigamente nossos pais, nossos avós, ou mesmo nós, precisava às vezes fora de controle, a gente fazia assim. Eu gostava muito de colocar no castigo, né, pegava o livro Sinal Verde, postava a lição do Sinal Verde e mandava copiar. Então, às vezes que ele copiou esse livro, já deu para chegar no mundo espiritual bem disciplinado, porque só o livro já disciplinou ele. Então, é um código de moral. Então, aí ele entra na fase da adolescência. É a fase de questionar a própria existência, de não aceitar os mandos, de não aceitar as regras, de não aceitar que ele não pode ter o que o outro tem, que ele não pode fazer o que o outro faz. Ele não pode estar na família que ele acha que a família está errada, que ele quer estar na outra família. E pior, nessa fase, é quando ele começa a ter flashes da vida passada. Ele começa a ter flash de outras encarnações, exatamente do que ele fez, do que ele sofreu, do que ele passou. Principalmente se essa pessoa foi muito boa e está com pessoas que ele tem que ajudar, porque ele já cresceu. Então, esse conflito para ele não vai ser tão pesado, porque ele entende isso, só que ele sente um cansaço. Ele sente um cansaço assim, poxa, eu tenho que fazer isso, eu carrego, tipo, essa família, assim, ajudo, e aí eles não melhoram, eu tenho vontade de desistir, mas a força de que ele veio fazer é maior, porque houve uma confiança nele. Mas também existe, sim, a fuga, quando ele vai embora para um outro país, quando ele vai estudar outra coisa, quando ele vai e não volta, quando ele não, ele foge aquela sabotagem da reencarnação. Existe, sim, não é a melhora dele, ele não se tornou um ser perfeito para ajudar 3 irmãos, um pai e uma mãe. E olha lá se não for mais gente da família. Mas ele não suporta a carga e não vence novamente. Não é só tirar a vida que não vence, é também o seu propósito na reencarnação aqui. Nós não falamos que você, além de não vencer, você ainda adquire mais dívida? Esse ser também pode adquirir dívida e não cumprindo o que ele veio fazer. Mas aquele espírito que chega, por maior dificuldade, ele vai para o fundo do quintal, ele chora, ele volta para dentro de casa, ele começa tudo de novo, ele começa com a família ou com os irmãos tantas vezes quantas forem necessário, ele cumpriu a sua reencarnação. Ele cumpriu aquele momento daquela reencarnação, por débito, por prova, por expiação, não importa, mas ele cumpriu. Mas nessa fase da adolescência propriamente dita, o espírito começa a lembrar como foi quem foi a sua reencarnação passada. Não é uma lembrança clara.
É uma sensação. Olha, Patrícia, tem uma sensação, a gente se dá muito bem, sabe? Tá tudo legal, mas tem umas coisas em você, Fia, que para aqui na minha garganta e não vai de jeito nenhum. Aquilo é um entrave que está fazendo com que eu me lembre de alguma coisa. Então, ou quando você vai, por exemplo, fazer qualquer coisa que eu lembre que eu não gostava daquilo, ou me prejudicou, tem uma sensação muito ruim. Então, você não vai se tornar minha amiga para o futuro. Aquela amiga que, sabe, nós vamos se dar bem, vai estar próxima, porque alguma coisa eu sinto uma rejeição em referência a você. Ao mesmo passo que uma abordagem diferente. Eu sinto um amor, eu sinto uma amizade, eu sinto uma coisa, a gente pode, assim, não ser as melhores pessoas do mundo, mas com você está sempre tudo bem. Então, esse ponto, são duas almas que eles vão crescer, são dois espíritos que vão se ajudar, são dois espíritos que têm que agregar conhecimento, que eles têm que agregar sentimento, então são os apoios que a gente tem na Terra, espíritos bons que estão do nosso lado, espíritos que conviveram com a gente. Então, a gente entende agora, a gente vê que a reencarnação é muito pequenininha e cheio de detalhinho pequenininho. Entre um e outro tem muita coisa diferente. Depois vem a terceira fase, que é a fase adulta. É a fase que quando você chegar nessa fase adulta, é que vai nascer todo o peso da sua reencarnação nas suas análises. Quem eu fui, o que eu fiz da minha vida, como é que eu tratei os meus filhos, o que eu criei, quanto remorso, quanto arrependimento, quanta satisfação de ter vencido, entendeu? Quanta satisfação de estar, assim, eu fui precária, sou medíocre, pequena, mas eu cumpri do jeito que eu pude, entendeu? Não faltou alimento, por mais que eu lutasse, não conseguia ter mais do que necessário, então nós nunca fomos abastados, então foi abastado, mas eu segurei firme as rédeas, não dei a facilidade para os filhos, para que eles não se perdessem, porque eu já aprendi como é que é, de alguma forma algo grita dentro de você, que você já passou por aquilo e aquilo não foi bom. Então, tem esse balanço da vida, e aí, conforme chega mais adiantado ainda, mais próximo do desencarne, é onde o espírito se agarra a qualquer possibilidade de ressarcir nos últimos momentos aquilo que fez, entendeu? Então, se você conquistar, durante a reencarnação, pelo menos a paz interior, dá para a sua família, ou receber da sua família, o bem, a boa educação, a boa moralidade, os exemplos bons que você pode dar, você já deu um passo para o vencimento. Ao passo que você, com suas falhas, podem prejudicá-los, porque quando você vem para cá, você também não vem perfeita, você também é um ser que está reencarnando, gente, todo mundo no mesmo planeta, todo mundo na mesma faixa vibratória. Nós estamos aqui todos no mesmo nível. O que diferencia um do outro aqui é um pouquinho só de diferença. Menos que 1% um do outro. É bem menos, é como um grão de mostarda. Nós estamos próximos um do outro. Se eu estou falando muito bem da espiritualidade, se eu estou lendo mais, se eu estou sabendo, é porque eu adquiri esse conhecimento, mas isso não quer dizer que eu adquiri bondade. Isso não quer dizer que eu adquiri caridade, que eu adquiri ver meu próximo diferente. Então, tem todos os caminhos. Nós temos duas asas, a da sabedoria e do amor. Se uma crescer sozinha, a outra fica pensa. Então, assim vai. A da sabedoria sozinha não vale, tem que ser do amor. Então, nós postamos aí na mensagem para os dias, você tem sabedoria? É para usar. Use a sua sabedoria, não é para guardar para você. Então, tá lá, realmente, o que você vai aprender, você vai ajudar seu próximo. E melhor ainda, você vai ajudar dentro da família. Eu quero, sim, ser reencarnante, e cada vez que eu reencarnar, eu quero ser aquela que vai colaborar com o espírito que vai crescer e colaborar comigo mesmo, que eu sou a primeira pessoa. Porque se eu não me modificar, se eu não prestar atenção que eu tenho que ser um espírito melhor, que tenho que voltar para a espiritualidade melhor do que quando cheguei aqui, o que adianta eu ser boa para os outros, querer fazer alguma coisa para os outros? O que adianta eu pleitear? Ai, seu Senhor, se eu me dar aí 3, 4, 5 filhos, e eu vou ser boa para todos eles, que eu não sou boa nem para mim mesmo. Entendeu? Então, o que eu tenho que... É o grupo que ajuda o grupo. São todos que beneficiam todos. São todos que estão nos níveis de parâmetro que são, sim, suportáveis.
Então, ninguém está dentro da família, é insuportável. Quando isso acontece, que também acontece, só que isso é outra história, não dá para determinar, não dá para mim falar aqui e as pessoas saírem falando que a Marilene falou que o espírito, quando vem e é mal, revoltado e faz mal para a família, acaba produzindo atrocidades com a família, porque veio de propósito para fazer isso. Não, isso não acontece assim, tá? Mas a facilidade que espíritos zombeteiros, brincalhões, malévolos ainda, que não aprenderam o amor, aqueles que querem entrar para a matéria porque eles aqui fazem o mal mais facilmente, aqueles que querem usar assim, das drogas, do assassinato, do assalto, das maldades com a pessoa, aquele que ele aproveita também espíritos que estão reencarnados aqui, que não têm responsabilidade nenhuma com a reencarnação e se aproveitam de um corpo feminino para voltar para a espiritualidade. Um sexo inconsequente, sem o mínimo de responsabilidade, e pá, de repente tem um espírito aí voltando. Por quê? Abriu-se uma porta. Não podemos esquecer que somos seres encarnados, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. Todos nós temos a mesma dinâmica. A diferença, estamos em planos diferentes. Né? Nós podemos vir para o mundo planejado, ou nós vamos vir para o mundo onde foi aproveitado isso. Né? Então, mas casos assim extremos, né? Quando há uma propensão de todo onde vive essas pessoas, vamos colocar assim, que atraem esse tipo de espírito. Então, eles vão, tanto nós como atraímos uma família boa, a gente planeja, né? Às vezes vem não planejado, mas isso não significa que ele não estava a caminho. Porque na nossa mente, assim, eu só quero ter um filho. Jesus manda logo 10. Né? Já manda 3 de 3 em 3. Aí você manda de... Eu lembrei de um caso, gente, que foi justamente assim. Mandou 3, depois mandou 2. De repente, a mulher só tinha um filho e já ficou com 6. Né? Passa até num programa de televisão. Eu falei, gente, não adianta fugir. Eles vão vir. Ai, credo. Como a gente é infantil, né, diante da espiritualidade. Como a gente pensa que a gente pode escolher alguma coisa, que a gente tem responsabilidade. Eu não me vejo com tanto bebezinho assim, gente. Não me vejo, porque um sofrimento de muito grande. Eu me vi assim, com 2 filhos. Não brinca com Deus. Ele manda rapidinho. Nossa. Olha, e a reencarnação está cada vez mais difícil. As mulheres querem uma inseminação porque esperam ter filhos mais tarde, e quando tenta um óvulo, 2, 3, para ver o que pega. Olha que situação. E vem os 3. Né? A Fátima Bernardes mesmo foi uma, né? Veio os 3 com esse tratamento. Então, a gente não precisa brigar com a espiritualidade. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que brigar nessa terra, é em nos melhorarmos e ver qual é a razão que nós estamos aqui. Brigou com o mundo espiritual, vai perder, gente, vai perder. Deus está no comando de tudo, é Ele que determina a nossa vida. Sejamos gratos ao que temos. Sejamos... Não sei se eu seria tão grata. Gente, me desculpa, mas foi uma coisa tão simples. Patrícia, você vai ter que cortar esse pedaço, não vai ter jeito. Vai ter que fazer um corte aí. Mas vocês me desculpem, é uma coisa assim, eu quis colocar o que eu achei mais engraçado, não é uma piada isso, não é uma brincadeira, é que a gente vai brigar com Deus, e Deus fala assim, quem você pensa que você é? Porque eu tenho necessidade das suas promessas aqui diante, do seu treinamento para isso. Quando você voltou para a Terra, você falou que era assim. E agora você quer chegar lá, é difícil, você vai ficar num único filho, talvez 2, porque você quer fugir ao que foi programado para você. Então, aí você realmente, quando você chega aqui, você assusta, porque não é fácil você ter um monte de...
Ninguém quer mais. Gente, tem que parar com isso. Olha, eu não consigo pensar se eu fosse brigar com Deus. Jamais, graças a Deus, eu fiquei quietinha. Olha, foi uma bênção, meus 2 filhos. Apesar de não ter partido, porque eu acho que Deus falou assim, vamos dar para essa mãe suportar essa dor. Mas, me desculpa. Patrícia, vamos encerrar por hoje. A nossa reencarnação é assim. Nós temos que fazer melhor do que quando a gente chegou aqui. Eu me esforço muito, 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 muito. Eu já das lágrimas, eu já estou chorando por outra coisa. Eu acho que eu precisava sorrir desse jeito, porque nesses dias fez 15 anos que o Tiago desencarnou, e acho que o riso foi para mim um remédio, porque você ajudar as pessoas a sorrir de novo é difícil, porque você não tem quem te ensine a sorrir de novo, e esse momento foi assim, a espiritualidade brincou comigo de novo. Então, foi muito bom. Se as pessoas estão vendo, não veem como piada, vejam como benefício, porque para mim tem sido muito difícil, muito difícil. Não é porque a gente está entendendo melhor que a gente já está bem, entendeu? Então é diferente. Então, vamos encerrar por hoje. Foi muito boa, assim, não sei se fiz me compreender na conversação de hoje, mas nós vamos continuar ainda mais uma vez só esse assunto, para finalizar, e se tiver alguma dúvida é só me perguntar. Né? Agradeço muito as risadas, porque eu acho que eu não dou risada assim há muito tempo, porque eu estou me vendo assim, na frente de Deus, na frente de um ser maior, vamos pôr Jesus, que Deus não tem jeito, na frente de Jesus, querendo debater com ele, negociar com ele, é inegociável. Um espírito maior como Jesus é inegociável. Você fez, está feita a tua vida e acabou. Entendeu? Por mais percalços que a gente tenha, porque não é fácil, né? Você ficar com um filho, olhar para ele tão lindo, tão próspero em tudo, e aí você vê que se partiu há 15 anos. É bem complicado. Né? Obrigada pela risada, Patrícia, porque para mim foi ótimo, parece que lavou minha alma. Não é só a lágrima que lava a risada também. Foi muito bom. Enquanto mas foi engraçado, porque ao mesmo tempo que tu estava, assim, tu tá rindo por um motivo e eu tô rindo por outro que tu sabe qual é que é, né? Eu não preciso nem dizer. E tudo vem, e assim, ao mesmo tempo que tu começou a te emocionar, eu também já estava me emocionando também. Então, assim, às vezes é que nem como tu, em algum momento tu falou que assim, às vezes a gente vem com as pessoas, eu vou dar o meu depoimento. Eu sempre pensei assim, ó, o que eu vim fazer aqui, né? Qual é o meu propósito? Para que eu sirvo, né? Para que eu vim? E quando eu encontrei com a Marilene, eu vou repetir, vou dar o meu depoimento. As pessoas sempre, óbvio, né? Eu fui procurar o Newton, foi a primeira pessoa que eu procurei o Newton em função das psicografias, porque eu queria saber como é que meu filho estava. Mas nunca eu ia imaginar que das psicografias eu ia encontrar a minha verdadeira, não digo vocação, mas ao que eu vim aqui? Sentido. O sentido é esse, é ter encontrado a Marilene, ter, assim, que nem a minha mãe diz, assim, ainda bem que pelo menos a Marilene te escuta, né? E é uma coisa assim que eu tenho essa sensação, é uma coisa muito minha, assim, essa sensação de que em algum momento lá, na outra encarnação, em outra vida, eu não escutei o que eu tinha para escutar. E hoje eu escuto tudo direitinho, e às vezes eu vou dar outra parte do depoimento. Às vezes eu faço um cartaz bonitinho, com todo amor e carinho, ela vai assim, não, tá horrível, muda. Eu não falo nada, porque o que eu tenho dentro de mim fica quieta e faz o que ela tá te pedindo. Obedece dessa vez, tu fica quieta. Não bate boca. Mas então é assim, a gente em algum momento a gente se encontra e a gente sente quando a gente encontra quem a gente estava procurando e o que a gente precisava fazer. Indo de encontro também, para a gente encerrar sempre com aqueles textinhos que eu gosto de encerrar. Hoje de tarde ela estava falando, e sempre quando ela fala, eu estou sempre com uma caneta do lado, né, para anotar, porque eu sei que em algum momento da conversa ela vai citar algum livro. E ela citou hoje
o sinal verde. E aí eu fui procurar para ver se tinha em PDF, e tinha em PDF. Aí eu já imprimi, obviamente, porque eu não sou boba, né? E aí, hoje, quando estava falando sobre que a gente ia dar continuidade à reencarnação, e um pouquinho antes da gente começar aqui, que eu estava esperando ela entrar, aí eu quero ler esse texto aqui, porque eu acho que é bem interessante, assim, porque eu me vejo muito nessa situação em alguns momentos. Então, fala sobre, assim, parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Você vê que a gente vai se desvincular quando a gente quitar tudo. Então, se o parente difícil é um espírito estranho, ou ele veio, assim, para realmente nos burilar, mexer com os nossos sentimentos, fazer perdoar, aprender o que é isso, a gente se desvincula. Então, vamos ficar com o espírito sempre afins perto de nós. Né? Eu sinto em duas coisas que você falou, para finalizar, para a gente ver que cada vez que eu estou falando, pego um livro, cito o livro, você pegou mais um livro, então isso é determinante, quem quer aprender é somente por esse caminho. Né? Eu não tenho condições de ensinar e falar tudo, e nem tudo eu sei também, ou de falar tudo que eu já aprendi, porque não dá tempo para as pessoas aprenderem, elas têm que procurar o próprio estudo, procurar o próprio caminho. A gente está dando, assim, uma mão uns aos outros, mas as pessoas têm que procurar dentro dessa ensinamento, desses livros que a gente vai falando, porque é muito importante. Se eu estou falando é porque eu já li, não só li, como já estudei. Né? E a outra coisa é ter os 2 filhos. Deus sabia que a minha capacidade era essa, né? A gente falou de um monte de filhos, também é um monte de filho para aquela pessoa que tem essa capacidade ou essa necessidade, mas o Tiago foi mais fácil lidar, mesmo sabendo que ele ia partir, porque ele era muito próximo a mim, né, do que a Tatiana hoje. Então, a Tatiana ficou 15 anos a mais que ele, então o tratamento sempre foi mais dócil, mais calma, mais tranquila que ele, porém, ela está aqui. Então, ela continuou nos meus cuidados. Depois me deu 2 netas lindas que continuou com os meus cuidados. E o Tiago quebrou esse cuidado no tempo dele. Né? Então, ele não me proporciona aqui na vida material essa vivência, porque ela já é dura demais, essa vida nossa, ela não, nos traz muitos desgostos, então, e já, os que estão aqui com a gente, vamos levar eles para a melhor vida possível, porque aquele já está bem, aquele já está conquistado o lugar dele. Né? Então, eu quero que ela conquiste as minhas netas e que eu também conquiste um bom lugar quando eu for. Se que eu estou falando ou fazendo vale a pena, ou se o meu comportamento fora disso aí ainda é tão duro, ainda é tão necessário eu voltar para o mundo espiritual, ainda falo, pô, não conquistei. Não, você riu naquela live até dizer chega. Então, aquele ponto lá você vai ter que voltar e fazer. Mas é isso aí, gente. Não adquirir mais dívidas já é um ponto bem importante. Muito obrigada a todos. Vamos aguardar a semana que vem para finalizar essa parte da reencarnação. E depois, daí para frente, cada um procura estudar um pouco mais ou perguntar sobre o que quer saber, que vai ficar mais fácil, tá? Obrigada, Patrícia. Obrigada mesmo. Eu vou só encerrar dizendo assim para todo mundo, assim, como a Marilene sempre diz, né, que a gente tem que procurar estudar pela própria vontade da gente, né?
E assim, ó, a gente teve algumas dificuldades de gravar ontem, antes de ontem, a gente estava se programando e nunca conseguia. Então, assim, ó, quando a gente quer e a gente tem, assim, uma boa vontade para tudo, a gente consegue. Agora, para vocês saberem, não é de dia, nós estamos na madrugada, são 15 para 1 da manhã, a gente estava gravando desde as 23 horas, porque a gente se programou. Então, assim, ó, a gente está fazendo com carinho, com muito amor para todo mundo, e assim, que cada um consiga aproveitar um pedacinho e desse pedacinho começar, assim, um pouquinho a cada dia a estudar um pouquinho, porque com certeza vai contar um pouquinho lá na frente. Vai ser fundamental. Vai ser fundamental. Então vai ser fundamental. Então, beijo. Fiquem com Obrigada, Deus. Patrícia. Até a próxima. Eu que agradeço. Beijo, até a próxima. Beijo, tchau.